Obrigações de mais, dinheiro de menos. Você já ouviu esse discurso antes, né? A frase que não sai da boca de prefeitos e governadores também é muito comum entre os vereadores. Em agosto, eles marcharam a Brasília pela 13ª vez em busca de uma nova distribuição dos recursos e das responsabilidades. Antes do trabalho, um momento de descontração. A gente sempre procura guardar no nosso dia a dia as lembranças, mas nada melhor que o que está documentado no papel. Essa foto lá no sul vai mostrar que nós estamos representando o Rio Grande do Sul. E um sentimento comum de esperança, traduzida no sobrenome de quem traz boas notícias. Sou de Umirim, Ceará, estou em Braga Abençoado. Como ele, tem gente que veio de bem longe. Jucurutu, Rio Grande do Norte. Meleiro, Santa Catarina. Ibirubá, Rio Grande do Sul. Outros de nem tão longe assim. Santa Bárbara, Minas Gerais. No interior de São Paulo, Tabatinga. Durante 4 dias, os vereadores elegeram um novo lar. Na mala, sonhos de dias melhores e a frustração de quem se sente de mãos atadas. A falta de recurso. As verbas que tardam muito a chegar, às vezes você consegue um convênio, é mandado a metade do recurso, você consegue fazer e para a outra parte demora muito as finalizações das obras devido a não chegar o recurso final. O município também sofreu nos últimos anos com uma enchente a maior dos últimos 30 anos, o que devastou muito. E como é um município de pequeno porte, se não buscar recursos nos governos, fica difícil para a população. Nós estamos passando uma dificuldade muito grande sobre essa seca que nós estamos enfrentando, lá sobre água que a gente não tem, né? Seca também o apoio que durante a eleição eles recebem de sobra. A gente sempre faz a campanha, só que depois, quando o município precisa, eles simplesmente, um dia eles estão nos gabinetes, outro dia eles não podem receber, então é difícil. Então eu acho que tem que ser valorizado o vereador na época que os deputados e os senadores precisam e depois, quando eles foram eleitos, sim. Quando a gente faz uma ligação para um deputado, muitas vezes ele nem atende gente. Mas quem elege deputado, quem elege prefeito, quem elege vereador, quem elege senador, deputado estadual, federal, sempre é o vereador. Queremos o Pacto Federativo! Queremos o Pacto Federativo! Como em um coro, quando vozes diferentes se unem para formar um mesmo som, eles clamaram por um novo pacto federativo. Um pacto em que o municipalismo seja o regente. Seguindo o caminho já trilhado por governadores e prefeitos de todo o país, os vereadores vieram ao Congresso Nacional pedir uma distribuição mais justa da receita tributária e das responsabilidades. Cada vez as demandas para os municípios são maiores. Vou exemplificar, a área de saúde está municipalizada, a educação e mais recentemente a segurança. E os recursos diminuindo cada vez mais. De cada R$100 arrecadado, vem para Brasília 100, volta 23 para o Estado e R$13 para os municípios. E daí eu volto a dizer, quem cuida da estrada, da rua, da iluminação, da escola, do posto de saúde, quem que faz isso? A União tem que fazer a sua parte, porque do jeito que está, não pode continuar. Os municípios estão falidos, estão quebrados. Se os estados estão, que são os primos remediados, estão quebrados, se a União está quebrada, imagine o que acontece com os municípios. Essa distribuição de recursos que nós temos no país, ela é injusta, porque as pessoas estão cada vez mais sentindo falta do poder público e os municípios não conseguindo dar, e somente com obrigações e sem recursos. E nós não poderíamos, de maneira alguma, não nos manifestar, não vir a Brasília, não chamar os vereadores para também dar contribuição a essa proposta que está sendo discutida aqui no Congresso Nacional. Mais do que defender temas importantes como reforma política e Lei Candir, a marcha foi antes uma defesa do papel e da missão do vereador. É lá nas câmaras de vereadores que nós mudamos a vida das pessoas. As nossas votações nos plenários, as nossas defesas, as nossas manifestações, elas ajudam as pessoas. E esse é o objetivo dessa marcha, esse é o objetivo do fortalecimento não só do municipalismo, mas do poder legislativo municipal. Os vereadores são uma peça importantíssima da democracia e, acima de tudo, da representação da cidadania brasileira. Boa parte da população reclama do desempenho dos vereadores.
Mas os vereadores também dizem que muitos eleitores não acompanham a atuação da Câmara Municipal. A gente conversou sobre isso com um especialista no assunto. Arlindo, a gente tem assistido a um protagonismo cada vez maior do Poder Legislativo Federal. Isso tem acontecido também nos municípios ou eles ainda estão enfraquecidos? Eu acredito que com relação aos municípios não é possível, em regra, identificar o mesmo protagonismo, né? O protagonismo do Poder Executivo Federal, do Poder Legislativo, quer dizer, Câmara e Senado, no plano federal, se deve, em alguma medida, a alguns fatores circunstanciais da política nacional, né? A crise política que nós vivemos, né? No plano municipal, isso depende muito porque há uma grande concentração de poderes na mão do prefeito nos municípios e, em regra, o prefeito tem meios para constituir maioria segura na Câmara dos Vereadores. Existe alguma maneira para que eles tenham mais protagonismo ou mais poder e se tornem mais atuantes dentro do cenário municipal? Eu acho que a primeira questão da Câmara dos Vereadores é o fortalecimento do poder local, quer dizer, o fortalecimento do município no Brasil, o fortalecimento do federalismo, o fortalecimento da democracia nas cidades, né? O poder é muito concentrado na União, em prejuízo dos estados e dos municípios, e o poder é muito concentrado no poder executivo, em prejuízo dos demais poderes, né? Quer dizer, nós temos identificado, e tem até chama a atenção das pessoas, que depois da Constituição de 88, os demais poderes, o Legislativo e o Judiciário, passaram a ter, no plano da União, um ativismo mais forte. No plano municipal é diferente, não é? A gente tem realmente uma hipertrofia do Poder Executivo, o que vai contra a nossa história, né? Porque no Brasil, Brasil Colônia, né? Lá atrás, a Câmara Municipal concentrava todos os poderes municipais, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Arlindo, você falava que a gente vive uma crise de representatividade. Isso tem impactado muito o Legislativo Municipal? Primeiro porque há uma crise de representação que é universal, mas no caso do Brasil de hoje, quando a gente fala da representatividade das casas legislativas e do Executivo, o procedimento eleitoral pesa. Porque, por exemplo, metade dos eleitores, ou quase isso, votaram no candidato a prefeito, votaram no candidato a governador, votaram no candidato a presidente. Então você tem uma parcela significativa do eleitorado que se identifica com o chefe do Executivo. É mais complicada a crise de representação com relação ao Legislativo do que a relação ao Executivo devido ao sistema eleitoral. Mas também há um outro fator, é que o Executivo ele tem os meios para realizar políticas públicas. É o prefeito que tem, é o governador, é o presidente. Ele que faz as coisas que são do interesse das comunidades, da sociedade e tal. O papel do Legislativo também é um papel mais complexo, né? Tem aquela coisa de ser o fórum de debate, de ser o fórum da legislação, o fórum da fiscalização, e isso no município talvez seja mais grave, porque muitas câmaras de vereadores não têm uma estrutura, não têm uma qualificação, não têm uma expertise com relação às suas próprias funções. Um outro ponto que as pessoas falam muito é a falta de qualificação dos candidatos a vereador e dos vereadores, né? Isso acaba tendo um impacto na gestão da coisa pública, né? Às vezes as câmaras de vereadores, além eventualmente do vereador ser inexperiente, a Câmara em si ela não tem uma estrutura que permita dar ao representante popular as condições para que ele exerça seu mandato da melhor maneira possível, né? Tem também o lado do eleitor, que muitas vezes não conhece exatamente o que faz um vereador, né? O vereador promete que vai asfaltar uma rua e a pessoa acha que é função do vereador, né? O eleitor, às vezes, espera da Casa Legislativa que ela realize tarefas que não são dela, né? Que, na verdade, devem ser cobradas do prefeito, como isso, asfaltar, limpeza, etc., né? E talvez por isso ganhou importância na vida legislativa do Brasil as chamadas emendas parlamentares. No caso da Câmara de Vereadores, a lei orçamentária do município, emendá-la para colocar recursos para que sejam realizadas obras dessa natureza, né? Permitindo uma identificação maior entre o eleitor e seu representante. Mas, na verdade, isso é uma disfunção do funcionamento da Casa Legislativa, porque o seu papel, a gente sabe, é ser um órgão, um fórum de debates, né?
ser uma casa de elaboração de normas e ser um instrumento da fiscalização do Poder Executivo. Quando a gente tem um poder legislativo municipal forte, que benefícios que a gente tem para aquela população, para aquela comunidade? Eu acho que o benefício maior é o fortalecimento da democracia, porque com o poder legislativo local forte, isso pode melhorar a qualidade da legislação de competência local e funcionando melhor a Câmara de Vereadores, o Poder Executivo está sendo melhor fiscalizado. Ok, Arlindo, obrigada pela entrevista. Obrigado. Blumenau sempre foi pioneira. Uma cidade industrial, é uma cidade cultural, é uma cidade onde nós temos um centro de assistência médico-hospitalar, digamos, dos maiores do estado de Santa Catarina. Nós temos hoje, digamos, uma tradição forte em transplantes de órgãos. Nós somos importantes pelo parque industrial que a cidade tem. A primeira telefônica de Santa Catarina aconteceu na cidade de Blumenau. A primeira central de energia elétrica aconteceu na cidade de Blumenau. Ou seja, Blumenau sempre foi muito vanguardista, muito pioneira, fruto da nossa colonização germânica e que hoje, digamos, já tem, digamos, bastante outras etnias, especialmente, digamos, a italiana. Por isso nós temos, além da Oktoberfest, que é uma festa de tradição germânica, nós temos também, digamos, uma festa Itália, que é exatamente em função do contingente de descendentes de italianos que residem na cidade de Blumenau. Sou Dalírio Weber, senador pelo PSDB de Santa Catarina e resido na cidade de Blumenau. Ajude a gente a fazer um Município Brasil. Diga aí o que você acha do programa e o que gostaria de ver aqui. Nosso e-mail é tv@senado.leg.br. E quer ver o seu município no quadro Sou Daqui? Tem aperreio não. Fale com a gente por e-mail, pelo Instagram ou pelo Facebook. Não esqueça a hashtag Sou Daqui. Lembra do jogo da velha? É aquele símbolo lá. Manda aí que a gente atende. O salário de um servidor, o contrato da empresa que recolhe o lixo, o andamento de uma obra da prefeitura. O cidadão tem o direito de se informar. No próximo encontro, a gente vai falar sobre transparência nos municípios. E o programa de hoje está lá na internet. Anote aí, senado.leg.br/TV e youtube.com/TV Senado. E você também pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Nosso número é DDD 61 99661616. A gente se vê no próximo Município Brasil. We'll be right back.